Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para a última aula desse módulo sobre a pessoa do Espírito Santo. Que privilégio está sendo estudar sobre isso. Hoje, nessa aula, na última aula, eu deixei, porque a dúvida da maioria das pessoas está nisso. Então nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O objetivo da nossa aula aqui é compreender o que é, biblicamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero levar você a entender, para você não ter dúvida mais sobre isso. Entender por que é chamado de pecado imperdoável, ok? E assim você vai poder direcionar outras pessoas. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Então vamos entender. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente, persistente e deliberada da obra do Espírito Santo. Vamos de novo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição consciente, persistente e deliberada da obra do Espírito Santo, mesmo diante da verdade clara de Deus. Mateus 12, verso 24 ao 32, quando Jesus fala sobre a blasfêmia, nós precisamos entender que os fariseus ali, eles testemunharam milagres realizados por Jesus. Mas eles vão atribuir essa obra ao poder de Beelzebul, a Satanás. Então isso revela não apenas incredulidade, mas uma postura de hostilidade e endurecimento contra a verdade revelada. Então, esse pecado, ele não é um acidente. Ele é uma posição consciente de rejeição. Eu sempre uso essa expressão. Se a pessoa chega preocupada, pastor, eu estou com dúvida, eu estou meio desesperado, eu não sei se eu blasfemei com o Espírito Santo. Só da pessoa estar preocupada se ela blasfemou contra o Espírito Santo, já mostra que ela não blasfemou. Por quê? A blasfêmia é uma posição consciente de rejeição. Consciente. A pessoa tem consciência. E por que ela é um pecado imperdoável? O perdão é possível somente mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando alguém resiste de forma deliberada ao Espírito, ela está rejeitando o único caminho para o arrependimento. Então, quando ela está rejeitando o Espírito Santo, esse é o único caminho para o arrependimento. O Eineglude, ele vai citar assim: a blasfêmia contra o Espírito é um estado de rebelião consciente contra Deus, no qual não há mais sensibilidade à verdade nem arrependimento possível. Então, não é que Deus não queira perdoar, é que o pecador se fecha completamente ao perdão. E qual é o papel do Espírito Santo na convicção e conversão? João 16, 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é ele que abre os olhos espirituais do pecador. O Espírito Santo, ele é o instrumento da graça que regenera. Então, quando eu rejeito ele de forma tão intencional, é como que se eu estivesse cortando o fio de salvação. Então, rejeitar o Espírito é rejeitar o único caminho de reconciliação com Deus. Vamos entender as características da blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma rejeição consciente da verdade. Não é ignorância, mas rebelião intencional. Guarde isso. Rejeição consciente da verdade. Não é ignorância, mas é uma rebelião intencional. Então, a blasfêmia do Espírito Santo é a atribuição maliciosa da obra de Deus ao diabo, da mesma forma como fizeram os fariseus. É o endurecimento do coração. É um estado em que a pessoa ela não quer mais ouvir o Espírito Santo, ela não quer mais. Não é que ela não reconheça, ela sabe que é o Espírito Santo, mas ela não quer mais. E é um estado de resistência contínua à graça. É um coração que se fecha para sempre.
Então esse pecado, ele é fruto de uma progressiva rejeição da verdade, que termina em uma morte espiritual. Vamos pensar aqui na distinção entre blasfêmia e outros pecados. Isso é importante. Então vamos lá. Dúvidas, quedas morais, fraquezas espirituais ou perguntas difíceis não são blasfêmias contra o Espírito Santo. Vou repetir para você. Dúvidas, quedas morais, pecado, fraquezas espirituais ou perguntas difíceis não são blasfêmias contra o Espírito Santo. Esse pecado, ele é permanente. A blasfêmia do Espírito Santo é permanente. Ela é deliberada e sem arrependimento. Então, muitos que temem tê-lo cometido, na verdade, estão demonstrando sensibilidade espiritual. E isso é um sinal que elas não cometeram. Então, como eu falei, só de você ter essa dúvida já mostra a sua sensibilidade espiritual. Então, você não cometeu. Então, John Stott vai dizer assim, quem teme ter cometido esse pecado, mostra por esse temor que não o cometeu. Ok? Então, vamos para as advertências e consolo da Bíblia. Advertência. O pecado contra o Espírito Santo, ele não ocorre de uma vez. A pessoa acorda, eu vou blasfemar contra o Espírito Santo. Não. Ele é um estágio de resistência, até um ponto onde há um endurecimento total. Então, ele não acontece de um dia por outro. É um processo. Por isso que nós devemos manter os nossos corações sensíveis à voz de Deus, cultivando arrependimento e humildade. Então, se você teme ter cometido esse pecado, é sinal que ainda ouve a voz do Espírito Santo. Então, você não cometeu. Lembre que Deus é rico em misericórdia e Deus está pronto para perdoar todo aquele que se arrepende sinceramente. Então, eu preciso viver uma vida de comunhão com o Espírito a cada dia e eu possa dizer, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Então, vamos recapitular essa aula. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é a rejeição deliberada, permanente da verdade do Evangelho. Então, é uma rejeição deliberada. O Espírito Santo, ele é essencial na regeneração e conversão. É ele que faz esse processo. Se eu estou resistindo a ele, então eu estou resistindo o único que pode gerar em mim essa salvação. Então, quem resiste continuamente ao Espírito Santo, ele está impedindo a sua própria salvação, porque é ele que convence o homem do pecado. Então, porém, entenda isso. Se eu tenho dúvidas, crises e até pecados, isso não é pecado de blasfêmia. Pecado de blasfêmia é um pecado que é feito de forma deliberada, uma rejeição. A pessoa tem consciência total. Qual é o segredo para que eu não chegue nesse ponto? É permanecer sensível, humilde e arrependido diante de Deus. Então, que você possa aprender aqui hoje sobre a blasfêmia do Espírito Santo, para nunca mais você ter dúvida da blasfêmia do Espírito Santo. Meus irmãos, nós terminamos mais um módulo e eu fiquei muito feliz com esse módulo, porque aqui eu procurei conduzir você assim, de forma tão detalhada, né, em tantos assuntos da pessoa do Espírito Santo, para que você tivesse essa compreensão tão grande do Espírito Santo. O módulo 10, nós vamos falar sobre a família no plano de Deus, o fundamento e o propósito. Então, eu quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Eu te encontro aqui, eu e os demais professores, te encontramos aqui no próximo módulo. Deus abençoe a sua vida.